O texto, e vai ter o texto é Lucas 19, 35 a 40. Lucas 19, 35 a 40? É. Amém. Está anotado. Rafa, Oi. você leu primeiro Marcos 8, 34 a 36. Tá bom. Gente, vai estar na tela, tá? Ah, tá. Amém. Mas tudo bem, pode abrir a Bíblia, é até melhor. Eu vejo na tela, então. O que mais nós temos aí? Vem pra cá. Ah, tem pouquinho. É. Põe aqui. Não, você não precisa. Não dá pra ficar. Aqui. Paulo. Oi. Paulo da Nana. Ah, sim. Está sem áudio, eu não estou escutando vocês. Peraí. Tá escutando, pastor? Tô. Paulo, Agora não, tá com áudio. Aqui. Paulo da Nana, você vai ler Mateus 26, 40 e 41. No momento de pedir, tá bom? Tá. Cadê minha Bíblia? Mateus 26, 40 e 41, Paulo. Tá bom. E vai ler Lucas 19, 35 a 40. E Rafa, Marcos 8, 34 a 36. Mateus 26. É Mateus, recapitulando, pastor, 26. 40 e 41. Ah, tá ótimo. E Lucas também? Não, só 40 Não. e 40. Só Mateus 26, 40 e 41. Tá ótimo. Quantas a gente já tem? Aumenta. Não dá pra aumentar, tem que trazer mais pra cá, então. Ah, quando você for guardar. Deixa pra ver se Não. Deixa eu seguir. Não, assim. Ai, cadê o Abílio para mostrar o Solange para os outros? Mateus, seja bem-vindo, Mateus. login. Tudo bem, Mateus? Não, aqui. É do som quando eu falei. Não, você falou. Posso fazer isso? Pastor, Oi. a oração que vai ter com o instrumento musical ao fundo, é você que vai fazer esse instrumento no fundo? Eu fico dedilhando o violão, tá bom? Tá bom. Tem, aí ele vai desligar aqui, vou deixar ligado aí. Ô, pastor, Oi. eu posso dar uma sugestão quanto ao nome? A gente tem aí, parece que 3 Paulos, né? Desses 3 Paulos, 2 é Paulo Sérgio. E eu sou Paulo Sérgio e tem um outro Paulo Sérgio também, né? Tá. Eu posso sugerir que, pelo meu nome ser Vaz, né? Então que fique Paulo Vaz, Tá, ao invés de Paulo Paulo Vaz. Sérgio. Então Paulo tá Vaz. bom. Paulo Sérgio fica o outro Paulo, então. Não, vamos fazer o seguinte. O Paulo importante e o Paulo menos importante. O Paulo Vaz é o mais importante. O Paulo menos importante sou eu. É Paulo Vaz ou é Paulo Rosa, hein? É Paulo Sérgio Vaz da Rosa. Então. Mas só que em todos os lugares que eu entrei, o pessoal me chamavam de Paulo Vaz. Então, No quartel era Sérgio o meu. Tá. Então, Paulo Sérgio é o Paulo da Nana e Paulo Vaz é o Paulo da Thelma. Pronto. Prefiro o Paulo da Nana, mais bonito. Paulo da Nana. Legal. Isso nos cursos de casais a gente faz bem assim, né? O Val da Cris, o Rafa da Lilian, né? E assim a gente vai.
Gente, já são 19h03, 19h04. Mais 1 minuto e a gente começa, tá bom? Tá. Ok. Cadê o Abílio? E a Solange? Não tá aqui. Foram arrebatados. Não. Não, nós estamos aqui. Eu sabia que alguém ia falar isso. Tem gente que tá ligada aí. Estou ligado no mistério. Isso aí, Márcio. Isso mesmo. Mistério. Fiquei como eles foram e eu tô aqui ainda. Tem gente ligada aí. Deixa eu ver. Tem mais gente entrando. Ah, Tati. Tá aí. Tati. Pedro Henrique, eu acho que é lá do Eliel, né? Não sei. Mas ok. A gente fica mais junto. O que é pra onde? Você não tem que encostar. Gente, é só entrar lá. A Cris não está conseguindo. Tem que encostar assim. Aqui é uma coisa. Estranho. Só põe no link e abre. Só clica lá no link e ele já abre direto. Porque ela deve estar tentando do computador. E aí o computador. Diferente. Pode ser que o notebook dela não esteja. Eduardo. Aqui eles não estão conseguindo. Jefferson. Não sei onde que vai ler. Ele vai falar. Começo, né? Pelo menos eu acessei sem problema. Jefferson Incerto. Tudo bem? É pra aqui, cara. Aqui tá tudo. Parecendo o filme, você fica. Ok. Tem uma posição só, aí marca o negócio. Meus amados, vamos dar início então ao nosso culto, nesse domingo, dia 12, domingo de Páscoa. E aí aqueles que forem chegando vão entrando, vão acessando e a gente vai celebrar junto esse domingo de vitória, domingo de ressurreição. Eu quero iniciar recebendo a todos com a graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos, poder adorar ao Senhor através dessa ferramenta que Deus nos permitiu usar, né? Ferramenta de Zoom e visual aí através do vídeo. Mas que bom, nós sabemos que não somos limitados, a nossa fé não é limitada a somente a comunhão presencial. Nós podemos ter comunhão também através daquilo que nos une. O Espírito de Deus nos une e nós queremos celebrar juntos nessa noite ao Senhor por esse grande dia, pela grande vitória que Ele nos tem dado através do Seu Espírito, através do poder que há na sua ressurreição. Então, eu gostaria de convidar o Rafael, nosso querido Rafa, a fazer uma leitura inicial em Marcos 8, dos versos 34 a 36. Hoje, nossa liturgia, ela vai estar um pouquinho diferente, um pouquinho. Nós vamos mudar ela por conta de algo especial que nós fizemos para a celebração desse culto da ressurreição da Semana Santa. Durante a semana toda, nós estivemos mandando para cada um dos amados irmãos textos bíblicos que ilustravam os acontecimentos referentes àquele dia, desde domingo passado. Todos os dias nós fomos mandando. E é muito interessante ver a progressão dos acontecimentos rumo a esse momento de vitória que nós celebramos nessa noite. E essa noite eu vou pegar alguns textos relacionados a essa última semana e vou inseri-los na nossa ordem litúrgica, como que indicando os momentos do nosso culto. Então, eu quero dar início a essa liturgia proposital
com os versículos e textos relacionados à última semana de Jesus, com a nossa liturgia do culto hoje. Então, eu peço que o Rafa leia o primeiro texto e logo depois nós teremos a participação do Rafa e da Aninha ministrando um louvor conosco, né? Através de um vídeo gravado por eles, e nós teremos, assim, durante o culto hoje, algumas participações, tanto de cântico como de leitura dos textos. Então, vamos ao texto, iniciando esse culto nessa noite. Marcos 8, 34 e 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Esse é um convite de Jesus a segui-lo, a adorá-lo, a servirmos a Ele e obedecermos a sua palavra. Então, nós queremos, nesse momento, ouvir também um cântico de gratidão, de agradecimento por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Ele fez. Vamos lá. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Amém. Nós agradecemos, em primeiro lugar, por esse convite que Jesus nos fez, né? De irmos até Ele. E agradecemos também porque Ele veio ao nosso encontro e Ele pagou o preço que era nosso. Vamos orar. Deus amado, nós te bendizemos pelo privilégio de estarmos em união com os nossos irmãos
agora, Senhor, em tantos lugares diferentes, mas ligados, Senhor, na Tua palavra, ligados através do Teu Santo Espírito, em comunhão, declarando a nossa dependência ao Senhor, nos alegrando com o Senhor por aquilo que o Senhor fez. Muito obrigado por esse dia que foi tão diferente na face da terra toda. Um dia, Senhor, onde gente que não se lembrava do Senhor voltou-se para Ti, lembrou-se do que realmente significa esse dia. Nós Te agradecemos, Pai, temos o nosso coração cheio de alegria e de gratidão por aquilo que o Senhor fez, pela Tua morte e principalmente pela Tua ressurreição. Deus amado, obrigado pela dádiva da vida. Obrigado porque o Senhor, através do Seu poder, ressuscitou a Seu Filho. E hoje nós temos vitória sobre a morte, sobre a cruz, sobre o pecado. Nós Te agradecemos. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, ministrando ao nosso coração, no transcorrer desse culto. Abra, Senhor, a nossa mente, leva ela cativa a Tua palavra. Senhor, enche-nos, aquece o nosso espírito. Visita cada irmão no seu lar, onde quer que esteja agora. Deus, que ele se sinta abraçado, que ele se sinta, Deus, envolvido pela Tua presença, pelo agir do Teu Santo Espírito. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós teremos uma outra leitura bíblica agora. Eu quero convidar o Ivair para ler conosco Lucas 19, 35 a 40. Amém. Lucas, capítulo 19, versículos 35 a 40. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Versículo 39 ainda. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Foi dado ao homem um privilégio, e esse privilégio foi exercido pelos discípulos e pela multidão que seguia Jesus antes e durante a sua entrada na cidade de Jerusalém. Eles entenderam a importância de adorar, de louvar, a importância que tinha aquela pessoa que estava montada naquele jumentinho. E eles, de próprio coração, eles começaram a estender as suas roupas, a colocar palmas sobre a rua e o lugar onde Jesus ia passar. E isso nada mais é do que uma expressão de louvor, de exaltação, de adoração, de declaração de quem Jesus é. Eles reconheceram no passado. E nós somos convidados a adorar, a louvar, a exaltar a Deus nos nossos dias. Isso aconteceu pouco antes da sua crucificação, mas é um sinal para nós daquilo que nós precisamos aprender e precisamos fazer como cristãos. Louvar, adorar, exaltar ao nosso Senhor. Então, agora eu quero convidar, o Jefferson e a Selma, eles vão trazer para a gente um cântico que fala exatamente sobre a dignidade do Senhor. Vamos acompanhar, então. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que
Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Amém. Ele é digno, ele ressuscitou, ele está vivo. Quero convidar agora nosso irmão Paulo Sérgio, não o Paulo Vaz, o Paulo Sérgio, para ler conosco Mateus, capítulo 26, versos 40 e 41. Ok. Mateus 26, 40 e 41. Uhum. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus queridos, Jesus conhece o nosso ser, conhece as nossas fraquezas. Quando ele vai se retirar para o Getsemane, e a intenção dele é compartilhar aquele momento, os últimos momentos de dor, de sofrimento, e não só isso, mas demonstrar e ensinar nesse momento da sua vida a necessidade de comunhão com Deus, de fortalecimento na comunhão com Deus através da oração. Ele chama esses discípulos e se retira para orar alguns passos, talvez alguns metros,
e ele começa a orar, e ele volta para compartilhar e para ver como eles estavam, e ele encontra esses discípulos dormindo. Jesus não se ira contra eles, porque Jesus conhece a natureza humana, conhece a mim, conhece a você. Mas Jesus, de certa forma, exorta-os e faz uma exortação que ela serve ainda hoje para mim e para a sua vida. E a exortação é a seguinte: vigiai e orai. Vigiar e orar é uma necessidade constante na nossa vida. E com base nesse texto, eu quero convidar você a nós investirmos algum tempo agora em oração, colocando diante de Deus, aí com a sua família, com o seu cônjuge, ou consigo mesmo, se apresentando diante de Deus a sua vida, pedindo perdão. Talvez você não tenha investido o dia hoje em reconhecer o que Deus realmente fez por você através de Jesus Cristo. E esse é um momento onde você pode, aos pés do ressuscitado, colocar a sua vida, pedir perdão, se derramar na presença dele. Vamos orar. Abaixe a sua cabeça e enquanto investimos esse tempo, ao final eu farei uma oração. Deus, reconhecemos que precisamos do Senhor. Reconhecemos que temos pecado contra Ti. Reconhecemos que precisamos da Tua justiça sobre a nossa vida. Pai, perdoa os nossos pecados. Pecados, Senhor, conscientes, pecados por pensamento, por ação, por omissão. Deus, lava-nos com Teu sangue e ficaremos mais alvos do que a neve. Visita, Senhor, a cada um dos nossos irmãos, a Tua igreja. Colocamos agora, Senhor, os necessitados. Em tempos de pandemia, em tempos de extrema necessidade, em tempos em que a economia do nosso país se encontra abalada, Pai, nós pedimos a graça do Senhor, pedimos a Tua misericórdia. Ensina-nos, Senhor, a depender de Ti, ensina-nos, Senhor, a orar mais, a buscar na Tua palavra, a Tua vontade. Deus, ensina o Teu povo a
olhar para o céu, olhar para as coisas que estão lá do alto, onde Cristo vive. E Ele vive. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ouve, um Deus que nos atende, um Deus que nos consola, um Deus que nos conforta, um Deus que provê as nossas necessidades, um Deus que cura. Te agradecemos por essas bênçãos e continuamos na Tua presença, crendo na ação do Teu Santo Espírito, crendo na ação da vida do Senhor na nossa vida. Por isso te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a juntos nós entoarmos uma canção, um hino, e esse hino fala daquilo que nós vivenciamos nessa semana. Fala da rude cruz, da cruz que castigou o nosso Senhor. Então, quero convidar você a juntos cantarmos esse hino, né? Peço que o Rafael nos ajude aí com a letra. Ela um dia fugiu com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, esse dia, Jesus deu a vida por um pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu livro, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dá. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante vai nessa cruz para mim, a mistério sem fim, e nela Jesus me salvou. E eu amo a mensagem da cruz. Eu vivo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu delego na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu Deus, o meu gozo será. Pois um dia em lugar de
Glória a Deus. Que bom sabemos que a coroa da vitória foi dada a nós e nós temos essa vitória em Cristo Jesus. Isso é alento para o nosso coração, é alegria para a nossa alma. Vamos à palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e nós vamos ler, na verdade, todo o capítulo 15. 1 Coríntios 15, de 1 a 19. 1 Coríntios 15, de 1 a 19. A palavra de Deus nos diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. Quero que você preste atenção nesse último versículo. O versículo 19 será toda a base do nosso sermão nessa noite. E ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é esperança, vida e felicidade. Com base nesse último versículo, no versículo 19 de 1 Coríntios 15, e ele diz exatamente isso. Qual é a base da nossa confiança? Qual é a base da nossa fé? É interessante, amados, compreender que nesse texto, Paulo, ele traz à memória todos os acontecimentos recentes que temos celebrado essa semana. Ele fala do sofrimento de Cristo e, finalizando a sua perícope, o seu texto, ele acentua a importância da ressurreição de Cristo. Paulo sabe muito bem quão importante é Cristo haver ressuscitado, ou Deus haver ressuscitado o seu Filho, Cristo Jesus. E a diferença que isso faria em toda a eternidade, na eternidade passada, e na eternidade presente, e na eternidade futura. Em todo tempo, em todo espectro de tempo, a importância que Jesus, na sua ressurreição, teria para a vida e para a existência humana. É interessante nós voltarmos no tempo e entendermos esse contexto pascal, a Pessah, que é a passagem. Isso se iniciou lá em Êxodo, capítulo 26, se não me engano, Êxodo 26, Êxodo 12, aliás, Êxodo 12, onde Deus institui a Páscoa, dizendo que o seu anjo passaria e ceifaria a vida de todo primogênito, que quem não tivesse a marca do sangue do cordeiro na verga da porta, o primogênito daquela casa seria recolhido, ele morreria. A Páscoa se celebra desde então, com a necessidade da morte de um cordeiro sem defeito, sangue derramado, para que haja vida. Alguém inocente precisou morrer. Essa é uma visão da Páscoa veterotestamentária, e ela se desenrola, e o profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele profetiza a respeito do Cordeiro perfeito, Jesus, que haveria de vir para cumprir no tempo de Deus, designado por Deus, para cumprir e satisfazer a justiça de Deus, morrendo pelos pecadores. Não só pelos pecadores futuros, mas todo o pecado. Por todo o pecado. E Paulo, sabendo disso, ele traz isso à memória daquela igreja de Corinto. E ele chama a igreja à volta à doutrina da ressurreição e à importância da ressurreição ou do Jesus ressurreto na vida cristã verdadeira, na vida do crente verdadeiro. E essa ressurreição que celebramos hoje, eu e você, que celebramos durante essa semana, que lemos as passagens, que vimos o desenrolar das circunstâncias e dos acontecimentos até a morte e hoje
a respectiva ressurreição de Jesus nesse dia, no domingo da Páscoa, que importância, que diferença isso faz para a minha vida e a sua vida? A importância nesse texto, ela se encerra no versículo 19. E o versículo 19 deve sintetizar a nossa vida de fé, deve sintetizar a nossa esperança, deve sintetizar a nossa vivência, deve sintetizar a felicidade ou aquilo que temos no nosso coração, que expressa a gratidão e a sujeição ao senhorio desse Jesus que morreu, viveu, cresceu, cumpriu seu ministério, sofreu, morreu e finalmente ressuscitou. Esperança, vida e felicidade. Esses são os ensinamentos que nós encontramos nesse texto e principalmente no verso 19. Esperança, e ele disse a nossa esperança em Cristo. O que você vive na sua vida cristã? Qual tipo de esperança você tem demonstrado na sua vivência cristã? Qual esperança você tem vivido na sua vida, nos seus dias, no seu dia a dia? Que tipo de esperança você tem? Em algo concreto ou em algo passageiro? Será que a sua esperança está apoiada num carro novo, num bom trabalho, num salário bom, em construir a sua vida passageira nessa terra? Em adquirir bens? Em priorizar as suas vontades? Onde está a sua esperança? Onde está colocada a sua esperança? Paulo sabia disso e ele cita exatamente esse sentimento para direcionar o homem, o ser humano, para o foco certo. E qual é o foco certo? A nossa esperança deve estar em Cristo, em Jesus Cristo. Não nas coisas passageiras, não nesse mundo, não nos bens, não na dependência do seu cônjuge, não naquilo que as pessoas podem te oferecer, mas em Cristo Jesus. 1 João 3,3 nos diz: desde que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. A esperança só não nos faz caminhar, só não nos faz andar, mas a esperança nesse Cristo ressurreto, nesse Cristo vivo, nesse Cristo vencedor, traz para nós a pureza que existe em Cristo, porque na esperança de Cristo nós somos purificados. Eu e você somos purificados em esperar, em querer, em se submeter, em adorar, em servir, em amá-lo, em obedecer. Essa é a esperança que deve inundar e tomar conta do nosso coração. Em segundo lugar, Paulo cita a vida. E ele diz: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, e vida aqui não é
uma questão só existencial, mas temporal. Se a nossa vida, se o nosso tempo, se a nossa passagem, se a nossa existência, e está falando mais no sentido de existência, se limita apenas a essa vida. Nós temos esperança. Mas onde temos colocado a nossa esperança? Onde temos investido ela? Se investirmos de forma passageira numa existência de 60, 70 anos, 80 anos, e a Bíblia fala que acima disso é canseira e enfado, nós sabemos disso, nós temos as nossas crianças, temos os nossos jovens, adultos e temos os nossos velhos. Um exemplo disso é minha avó. Uma delas. Minha avó paterna, ela faleceu com 104 anos. 104 anos. E ela dizia para a gente, eu não sei, eu acho que Deus não me ama, porque Ele não me leva. Eu não aguento mais essa vida. Essa vida não tem mais sentido para mim. E a oração dela era constantemente, eu queria muito que Jesus me levasse. Eu quero voltar para o meu mestre, eu quero voltar para a minha casa. E ela era uma cristã genuína, ela tinha essa percepção. Meu querido, o nosso lar não é aqui, essa vida é passageira. Os prazeres passam, as alegrias passam. E nós podemos, nesses dias, sentir exatamente isso, porque a mensagem que temos vivido nessa quarentena, nesse isolamento, é pensar naquilo que realmente tem valor nas nossas vidas. Esse é um tempo que todos têm pensado muito nisso. E as mídias sociais, o Facebook, o Instagram, as pessoas têm colocado isso. Eu estou repensando muito a minha vida. E Paulo diz isso, se essa esperança em Cristo, não a esperança no mundo, mas a esperança cristã, a esperança da qual eu e você fomos dotados, a salvação em Jesus Cristo, a graça de padecermos por Ele, a vivência do Evangelho. Evangelho são boas novas. Se tudo isso, mesmo que em Cristo, se limita apenas a essa existência temporal, e é isso que Paulo está dizendo, nós somos os mais infelizes. Eu não sei o seu desejo, querido irmão e minha querida irmã, mas o meu desejo não é ter uma vida infeliz. O meu desejo é ter uma vida feliz. O meu desejo não é parar naquele pensamento que o homem nasce, cresce, envelhece e morre e acabou, simplesmente. Eu desejo mais do que isso. Os gregos zombavam da ideia de uma ressurreição do corpo. Isso está lá em Atos 17, 32. Eles criam que o corpo era uma barreira para a alma imortal. Nós comentamos isso na aula dessa manhã. E diz assim, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Paulo se contrapunha aos gregos naquela época. Porque ele diz, a nossa vida não se limita somente a essa existência temporal. Ela se estende para a eternidade. E se nós não pensarmos nisso, se nós não vivenciarmos essa expectativa, não existe sentido em viver.
E Paulo apresenta para eles uma contraproposta de um evangelho, de uma boa nova, de uma esperança, de vida verdadeira. Então, a ressurreição de Cristo nos dá, em primeiro lugar, esperança, mas ela também traz vida, e uma vida verdadeira que não se estende somente a esse tempo temporal que nós vivemos, a esses poucos anos que eu e você vivemos. Se estende para toda a eternidade. O Catecismo Maior de Westminster tem uma pergunta, e ela, pergunta 52, e diz assim: como foi Cristo exaltado na sua ressurreição? Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção na morte, pela qual não era possível que ele fosse retido. E o mesmo corpo em que sofrera com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a essa vida, tendo realmente unido a sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia pelo seu próprio poder, ou pelo poder de Deus, sendo ele Deus, e por essa ressurreição declarou-se filho de Deus, haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte e aquele que tinha o poder sobre a morte, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele na sua capacidade representativa como cabeça da sua igreja, para justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhes assegurar sua ressurreição dos mortos no último dia. Glória a Deus por isso. Por que Deus nos dá vida? Por que ele ressurgiu? Para que eu e você fôssemos justificados, fôssemos vivificados, e a nossa vida fosse garantida para a eternidade com Deus. E o que isso nos traz? Isso nos traz felicidade, isso nos traz alegria. Se você reconhece a sua dependência em Deus, no ressurreto, se você reconhece o seu sacrifício na cruz, a suficiência da sua ressurreição, porque compreende uma conquista da restauração de todas as coisas, não só para a sua salvação, mas para que tudo esteja restaurado no propósito eterno de Deus. Se você crê nisso, e se você vive a esperança e vive a sua vida nessa dependência, então o que Paulo diz, se a nossa vida se limita apenas a se a nossa esperança se limita apenas a esses dias, a essa existência temporal, somos os mais infelizes dos homens. Eu quero crer, meu querido, que você não é o mais infeliz de todos os homens, mas que você é cheio da felicidade de Deus, porque você reconhece a sua ressurreição, a ressurreição do seu filho, você reconhece a vida de Deus que vive em você, você reconhece a ação do Espírito Santo. Felicidade é algo que eu e você procuramos, todos nós procuramos. E não é essa felicidade passageira, que é comprada pelas coisas, pelo seu dinheiro. Não, uma felicidade real. Fora da ressurreição de Cristo não existe vida verdadeira. Fora da ressurreição de Cristo não existe felicidade verdadeira, não existe felicidade real. É muito importante que eu e você compreendamos isso. A nossa felicidade está total e plenamente em Cristo. Paulo deixa bem claro que o que nos sustentará é a certeza de que Jesus Cristo, através da sua ressurreição, já nos garantiu essa felicidade. E que felicidade é essa? Esperança, vida e felicidade. Essa felicidade
é a felicidade eterna, que só pode ter o justificado, o lavado, o remido por Jesus Cristo. Verso 22 nos diz assim: porque, aliás, 21, desse mesmo capítulo, capítulo 15 de Coríntios, diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse é o segredo para uma consciência plenamente satisfeita. Esse é o segredo para uma felicidade garantida. A certeza de que eu e você seremos vivificados em Cristo, com Cristo. E essa é a esperança que nos move. A ressurreição de Jesus nos aponta não somente a salvação nesse tempo, mas uma vida eterna com Deus, algo que nos espera, uma expectativa feliz, uma alegria perene que não acaba. Nem a morte física pode nos separar disso. Nem o tormento, nem o Covid-19. Nada pode nos separar dessa expectativa, dessa esperança que é plantada no nosso coração, através da ressurreição do Filho de Deus, através da vida de Cristo, implantada em nós, através do seu Santo Espírito. Que a ressurreição, meu querido e minha querida, seja a base da sua fé. Que você sempre lembre que você não crê, não depende, não serve um Senhor morto, derrotado pela morte, mas que você serve a um Cristo vitorioso, a um Deus que é vivo. E esse mesmo Deus que ressuscitou o seu Filho há de ressuscitar-nos no juízo final, na volta do soberano Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa é a esperança da Páscoa, da ressurreição. Essa é a esperança que mantém a minha vida e a sua vida. E é nessa esperança que eu e você precisamos viver, precisamos nos alegrar, precisamos caminhar. É nessa esperança. Esperança, vida e felicidade. Algo que todos nós queremos, mas algo que só é possível na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa daquele que morreu, sofreu e ressuscitou por você e por mim. Que o ressurreto seja poderoso na sua vida, nesse dia, nessa semana, em todos os momentos da sua existência. E que haja sobre você, que haja em você, esperança, vida e felicidade eterna, não momentânea, para sempre. É uma promessa do Senhor sobre a nossa vida. Oremos. Deus amado, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito, pela esperança que temos, a felicidade, a alegria que temos em ti, pela vida que não termina, que o Senhor gera em nós, a vida que é eterna, pela ressurreição de Jesus Cristo que venceu sobre a morte e que nos trouxe libertação do pecado. Pai, a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. E nós expectamos, nós temos essa expectativa
de vida eterna. Nós esperamos, nós ansiamos. Deus, que esses dias vividos na terra possam ser dias na tua dependência, e que nós trabalhemos, nós não nos acomodemos à ressurreição, mas que nós gritemos a 4 pulmões, Senhor, a todo pulmão, aliás, a todos os pulmões, que Jesus é um Jesus vivo. Pai, aos 4 cantos desse mundo, nos permita sermos mensageiros dessa mensagem de boas novas. Nós queremos, Pai, experimentar da esperança, da vida e da felicidade que só o Senhor pode nos dar. Por isso, nós te bendizemos e agradecemos ao Senhor, porque isso é promessa tua. Louvado seja o teu nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores, vencedor nosso. O Senhor é vivo. Glórias ao teu nome. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te esperamos. Nós te aguardamos com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Caminhando agora para o encerramento do nosso culto, nós teremos mais um cântico final, e eu e a Cris vamos ser abençoados também com esse cântico. Ouçamos então esse cântico. Enquanto a gente ouve, você pode fazer agora também a sua contribuição, entregando ao Senhor ou devolvendo ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos lá.
Amém. Encerrando esse culto, Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas 24, 49. Depois da sua ressurreição, depois de Jesus estar com seus discípulos, pouco antes dele ser assunto ao céu, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele, além de conquistar a vitória que eu e você deveríamos conquistar, e que nós não conseguiríamos nunca conquistar, ele ainda nos dá um presente e ele diz: eu vou abençoar vocês. Eu vou revestir vocês com o meu poder. Porque ele sabe que nós, com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade, nós não conseguimos. Mas ele tem um desejo de nos abençoar, de abençoar a nossa vida, abençoar aqueles que lhe pertencem. Por isso, agora eu quero orar e impetrar sobre você a bênção dos apóstolos, a bênção do Senhor sobre a tua vida, para esse restante de dia, para essa semana, para que o Senhor se faça presente em você e com você a todo momento. Pai amado, muito obrigado por esse culto. Deus, porque o Senhor fala conosco. Obrigado pela ação do teu Santo Espírito. Obrigado pela ressurreição, ó Deus, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado pela vitória na cruz. Obrigado pelas promessas que caminham conosco, que nos fazem andar. Obrigado pela esperança. Obrigado pela vida. Obrigado pela felicidade que só o Senhor pode nos dar. Agora, Pai, abençoa os meus irmãos para mais uma semana de luta, expectativas que nós temos. Repreende, Senhor, esse vírus. Pai, que possamos voltar aos nossos trabalhos, às nossas atividades. Pai, que possamos trabalhar para prover o sustento para a nossa vida, para a nossa casa. Deus, que nenhum irmão passe por necessidade, mas que haja provisão do Senhor sobre a nossa vida, que haja compaixão entre a tua igreja, que uns nos importemos e nos preocupemos com os outros, que oremos, que intercedamos, que cobramos os nossos irmãos em oração e intercessão para a honra e glória do Senhor. Proteja-nos, guia-nos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus e a presença do ressuscitado esteja sempre e para sempre sobre a vida de cada irmão, sobre a Igreja de Cristo espalhada aqui e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco, por fazer parte desse momento, uma Páscoa diferente, uma Páscoa que muita gente não se preocupou com ovos de chocolate. Espero que você também não, que não tenha engordado muito, né? Uma Páscoa onde realmente muita gente voltou a pensar no seu real significado. Espero que você também tenha feito isso e espero que isso ecoe na sua vida como bênção de Deus agora nas próximas semanas. Então, eu quero agradecer a todos, aqueles que nos assistem, aqueles que nos acompanham, desejar que Deus realmente abençoe a sua vida. Essa semana, então, na quarta-feira, teremos o nosso culto de oração e no próximo domingo, a nossa escola dominical, como de costume, né? Eu não sei, estamos na expectativa de uma liberação para os cultos e assim que a gente tiver isso,
por parte do governo, por parte das nossas autoridades de saúde. Nós vamos imediatamente informar os irmãos e aí nós retornaremos com alguns cuidados. Os idosos, a gente vai continuar pedindo que permaneçam em casa, idosos e pessoas em situação de risco, preservando a vida dessas pessoas, mas aqueles demais que podem se fazer presentes, quando houver essa liberação, nós vamos retomar os nossos cultos e aí transmitiremos diretamente da igreja. Estamos nessa expectativa. Ok, meus irmãos? Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Fiquem com a graça e na paz do Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. Boa semana para todos. Você também, obrigado. Paulo Vaz, Deus te abençoe. Amém, meu pastor. Paulo Sérgio, Deus te abençoe. Amém, pastor. Um abraço. Mateus. Seu Rafa, turma toda aí. Obrigado. Tchau, gente. Tem pizza lá no Abílio, hein? Epa. Pizza lá. Vamos pra lá. É mesmo, cadê ele? O Abílio hoje deve ter caído energia, alguma coisa lá na casa dele. Porque não conseguiu acessar também. Alguma coisa aconteceu. Alguns irmãos não conseguiram acessar o link hoje, não. Pode ter sido também. Pode ser. Deus abençoe a todos, meus queridos. Amém. Tchau. Tchau. Amém. Tchau. Tchau.